vou mostrar os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos números naturais. A gente usa a letra N. Põe mais uma perninha aqui nesse N, tá? Os números naturais são todos os números inteiros positivos, começando pelo zero. Então, tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4 e até o infinito, tá? O segundo conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros engloba todos os elementos do conjunto dos números naturais, mais os números negativos, tá? Então, ó, ele começa do infinito e vai até o infinito, tá? Depois desse, vem o conjunto dos números racionais. Que a gente usa a letra Q, tá? Racional vem de razão. E razão na matemática significa divisão. Então, número racional é todo aquele que pode ser escrito em forma de fração. Lembra, né, que o risco da fração representa uma divisão. Então, aqui, no conjunto dos números racionais, a gente coloca todos os números naturais. Nos números naturais, a gente pode escrever em forma de fração. Por exemplo, se eu tiver o número 1, o número 1 está em forma de fração? Tá, e se eu colocar 1 sobre 1? É uma maneira de representar o 1. Ou, por exemplo, se eu colocar 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, eu posso representar dessa maneira. Se eu tiver, por exemplo, 14 sétimos. 14 dividido por 7 dá 2. 2 é um número natural, tá? Então, todos os naturais fazem parte dos números racionais. Também vão fazer parte dos racionais todos os números inteiros, tá? E aqui aparecem também frações, qualquer tipo de fração, tá? Os números decimais e as dízimas periódicas. Dízimas periódicas, lembra delas? São aqueles números que têm infinitas casas decimais, mas que tem algum período que se repete. Então, a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó. Isso é um exemplo de dízima periódica. Esse 3, essas reticências indicam para mim que esse 3 vai se repetir para sempre, né? A melhor forma de escrever dízima periódica não é essa. É essa daqui, ó. Você põe um risco, um traço em cima do período que se repete, tá? Outro exemplo, se você tiver isso aqui, ó. Também é uma dízima periódica. Dá para escrever em forma de fração, tá? Eu vou abordar isso em algum outro vídeo. A gente escreveria assim, dessa forma, que é uma maneira mais correta, tá? E depois disso vem um outro conjunto, os números irracionais, tá? Então, depois eu vou colocar no diagrama de Venn e vai aparecer, a informação vai ficar um pouquinho mais tranquila, eu acho. Números irracionais não podem ser escritos em forma de fração, tá? São as dízimas não periódicas. Ou seja, aqueles números que têm infinitas casas decimais, mas não tem nada que se repete, tá? Aqui entram, por exemplo, as raízes não exatas, todas, tá? Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 18. Raiz de 18 a gente sabe que dá para simplificar, né? Que você fatora o 18. E aí a gente ficaria com 3 raiz de 2. Não deixa de ser um número irracional, tá? Por causa desse elemento aqui. Aqui também aparece, por exemplo, aquelas constantes matemáticas. O π, tem o número de Euler, elas aparecem aqui, tá? São números irracionais.
Então, como falei, vou desenhar tudo isso no diagrama de Venn. Maior do que todos esses conceitos está o conceito de número real, tá? Os números reais são os números racionais e os números irracionais, a união desses dois conjuntos, tá? Vou desenhar aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu conjunto dos números reais. Aí vou fazer uma divisãozinha aqui. Aqui eu vou colocar os irracionais. E aqui eu vou colocar os racionais. Repare que não existe intersecção entre o conjunto dos racionais e dos irracionais, tá? Mas o conjunto dos racionais engloba todos os inteiros, certo? Que por sua vez engloba todos os naturais, tá? Se você conseguir interpretar esse diagrama de Venn, conseguir lembrar desses conceitos, por que cada um tá no lugar que tá, essa é a parte mais importante da matéria de conjuntos numéricos. Isso aqui, ó, com isso aqui a gente mata todas as questões mesmo.